Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, o pânico é um dos instrumentos mais conhecidos de manipulação social. E ele está sendo usado de forma deliberada, de forma criminosa, na atual pandemia do coronavírus. E nós vamos mostrar aqui, neste vídeo, os dados oficiais, os dados reais, que começam a sair e que desmentem e desmascaram essa manobra de guerra psicológica. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Há alguns dias atrás, o Instituto lançou uma denúncia com quase 30 páginas em papel A4, mostrando todo o conjunto dessa manobra. Se você ainda não baixou esse PDF, esse estudo, o link dele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu aproveito para pedir que você também se inscreva neste canal, para não perder essas informações. Essa inscrição é uma articulação, ela é uma reação de pessoas que estão preocupadas com o futuro da nossa civilização. Porque esse vírus está sendo instrumentalizado com um objetivo, e esse objetivo é atentar contra a civilização cristã. É por isso que eu peço novamente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum desses lances. E aqui em cima nós vamos colocar um link para você poder fazer parte do grupo Articulação Brasil, que é um grupo de pessoas que está preocupadas com esse futuro e que se articulam para fazer frente a essas investidas desse processo contra a civilização cristã. Mas nós veremos aqui agora os dados reais, os dados que já começam a aparecer, que entretanto, apesar de serem oficiais, são muito pouco divulgados. Eles são praticamente desconhecidos. Quando se fala do coronavírus, as taxas de letalidade, isto é, a quantidade de pessoas que morrem pelo número de contagiados, beira a 6%. Algumas pessoas falam em 10%. Tudo isso é falso. Tudo isso é irreal. Por que eles usam esses dados, sabendo que eles não são reais? Porque há uma intenção de propagar o pânico. Há uma intenção de forçar uma quebra de toda a estrutura atual dessa civilização como nós conhecemos, no meio dos defeitos que ela já tem. Ninguém aqui vai defender essa civilização atual, a situação atual do mundo como ideal. Apesar disso, mesmo não sendo ideal, foi um triunfo contra o comunismo que queria pegar todo o Ocidente. E no Brasil, de forma muito mais concreta, nós conseguimos nos livrar, depois de décadas de governos de esquerda, dessa mentalidade socialista, que só produz a miséria. O capitalismo é ruim nos seus abusos, como ensina a igreja. Ele não é intrinsecamente perverso, como é o comunismo. Mas a manobra que está em curso vai obrigar uma nova redistribuição de toda a riqueza no mundo. E como levar as pessoas a aceitar essa mudança? Através do pânico causado pelo número de mortos, pelas imagens dos cemitérios, dos hospitais, pelos relatos das pessoas que estão morrendo ou que têm parentes que morreram. E com isso, mostrando uma letalidade muito alta, a quantidade de pessoas que estão morrendo seria enorme. De uma forma ou de outra, boa parte das pessoas começam a ceder nos princípios. É aquela velha frase que na época da Guerra Fria foi muito usada por aqueles que não queriam enfrentar o comunismo. Antes vermelho do que morto. Agora é preciso aceitar a mudança social para não morrer pelo coronavírus. Melhor seria dizer pelo comunavírus. Mas qual é, afinal, a verdadeira taxa de mortos desse vírus biológico, sobre o qual está cavalgando um vírus ideológico? Essa é a matéria publicada num jornal de grande circulação no Brasil, insuspeito de querer diminuir o pânico. Todos nós sabemos, esse jornal, ele colabora, assim como a imprensa no Brasil, para aumentar o pânico. Mas um dos seus articulistas, Hélio Schwartzman, publicou essa matéria. Covid-19, enfim, uma boa notícia em estudo na Alemanha. Dados mostram que a letalidade pode ser bem menor do que apontava. Uma notícia como essa deveria ter saído na primeira página de todos os jornais, no mundo inteiro, de todas as televisões, com grande destaque, mas não saiu. Ela saiu em alguns jornais, que entretanto logo depois continuavam sempre com a mesma tática do pânico. Dia após dia, outros escândalos, outras notícias, para deixar as pessoas sempre amedrontadas. A quem aproveita esse pânico? Vamos continuar essa leitura.
Enfim, uma boa notícia. Saíram os primeiros números do estudo epidemiológico feito por amostragem aleatória na cidade de Heinsberg, na Alemanha. E eles sugerem que o vírus infectou muito mais gente do que indicavam os registros oficiais, o que também significa que a moléstia é muito menos letal do que apontava a contabilidade. Isso é fácil de explicar, nós já vimos aqui em vídeos anteriores. Aliás, novamente, se você ainda não se cadastrou aqui no site, aqui embaixo é o botão de inscrição, inscreva-se para não perder nenhum desses vídeos. A questão da letalidade é fácil de explicar, porque se nós temos 500 infectados e 50 mortos, isso significa que a letalidade, ou seja, o número de mortos proporcionais ao número de infectados é de 10%. Em um conjunto de 500 pessoas, 50 delas morreram, é 10% de 500 é 50. Entretanto, se o número de pessoas contagiadas não for 500, porque o número que nós conhecemos, que todo mundo conhece, é o número de mortos. Esses são sempre contabilizados em todos os lugares do mundo. Entretanto, as pessoas assintomáticas, as pessoas que tiveram sintomas leves, essas nem sequer passam pelos hospitais. Nós não temos os números dos contagiados. Então, se em vez de serem 500 pessoas, forem 5.000, a quantidade de mortos é a mesma, 50 pessoas. Esse número já não é de 10%, a taxa de letalidade já não é de 10%, ela passa a ser de 1%. No caso da cidade alemã, eles fizeram um estudo sério por amostragem matematicamente determinada. Normalmente há uma certa segurança nessas amostragens e, de qualquer maneira, o que significa isso é que esse é o número máximo de mortos. Nós temos um número de 0,37%. Nós vamos ver isso agora também neste vídeo. Eu queria também chamar a atenção para outro fator. Se, entretanto, se descobrir que algumas pessoas não são contagiadas por algum motivo desconhecido, ou por outro lado, também se descobrir que aqueles que foram contagiados, alguns deles, e nós vamos ver isso também neste vídeo, não produziram anticorpos, esse número de pessoas expostas ao vírus e que não morreram é muito maior. E essa taxa de 0,37% pode cair para 0,1% ou 0,01%. Isso nós só vamos saber mais para o futuro. O que nós sabemos é que a taxa de 6%, de 10%, que a todo momento aparece na imprensa, é falsa e ela tem um objetivo. Vamos continuar então a leitura desse artigo. A letalidade do Covid-19 no distrito, um dos mais duramente atingidos do país, foi de 0,37%, menos de 1/5 da letalidade nacional calculada a partir dos casos testados, ou seja, aqueles que eles tinham identificados como contagiados. E vale notar que a letalidade alemã já era uma das menores do mundo. Os casos assintomáticos ou extremamente leves são em número bem maior do que se supunha. Aqui entra um outro ponto, apenas explicando: assintomático é aquela pessoa que não apresenta nenhum sintoma, ela é contagiada pelo vírus, mas ela não tem gripe, ela não tem febre, ela não tosse, ela simplesmente passa pelo vírus sem que o vírus se manifeste para ela. E outras pessoas acaba sendo que ela tem sintomas muito leves, ela nem sequer vai ao hospital. Essas pessoas não aparecem nas estatísticas, não aparecem nas estatísticas do Brasil e da maior parte dos países do mundo. Na Alemanha, nessa cidade, por amostragem, eles fizeram uma pesquisa científica séria para determinar qual era a taxa provável da letalidade real do vírus. Ela ficou em 0,37%. Mas não é só isso. Vamos agora para outra notícia que pode mostrar que essa taxa é ainda menor. Matéria do mesmo jornal que nós vimos agora há pouco, mas que saiu em vários outros. Por que algumas pessoas voltam a ter coronavírus depois de se curarem? Parte dos pacientes não desenvolveu anticorpos. A matéria é de 13 de abril. Então continua o estudo, ainda não revisado por pares, feito pela uma universidade de Xangai, mostrou que entre 175 pacientes que receberam alta do Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai, quase 1/3 tinha níveis baixos de anticorpos. Em 8% dos pacientes, eles não foram detectados. Qual é a consequência disso? É que essas pessoas, mesmo naqueles testes de amostragem da Alemanha, não apareceriam como tendo sido contagiados pelo vírus, o que levaria a uma taxa ainda menor do que 0,37%.
E aqui cabe a pergunta: a quem interessa essa campanha de pânico que está sendo feita a propósito do vírus, do coronavírus? Jamais na história da humanidade nós enfrentamos uma situação como essa, em que o mundo inteiro, ao mesmo tempo, parou por causa de uma doença. Isso não é à toa. E o Instituto publicou, como eu já comentei no começo desse vídeo, um estudo que é uma denúncia sobre isso. O link para essa denúncia está aqui na descrição desse vídeo. E em breve nós estaremos publicando aqui também a íntegra dessa denúncia em forma de áudio para aqueles que quiserem ouvir enquanto estiverem fazendo outra coisa. Por isso eu convido também novamente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder esses próximos vídeos. E compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também tenham acesso a esses dados, a esse desmentido dessa doutrina do pânico, dessa manipulação do pânico, que é uma manipulação social. É importante nós mostrarmos os dados reais, porque a maneira como nós temos de escapar dessa guerra psicológica que está sendo feita a propósito do coronavírus. Então compartilhe entre seus amigos e aqui em cima não se esqueça, entre no grupo Articulação Brasil. Você estará participando ativamente dessas campanhas do Instituto, mesmo sem sair de casa. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!